Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 21, Jeremias e os falsos profetas, e o item é o item número 11. Vamos à leitura do Evangelho. Vamos nos concentrar, vamos ouvir a leitura para a gente poder também se preparar para o estudo da noite, tá bom? Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falhei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas,
a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Louis, Espírito Protetor, 1861. Então, queridos amigos, conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Ives Facuri e Luciano Coimbra. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite, pessoal. Aproveito para saudar também os queridos amigos internautas. Saúdo também o meu grande amigo Ives, divide a mesa conosco. E agradeço a casa aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês para participar desses estudos. E já aproveito e deixo o nosso amigo Ives começar. Obrigado. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui. O tema da noite sobre Jeremias e os falsos profetas é um tema bastante interessante para a gente poder verificar no texto algumas distinções que a gente precisa fazer para identificar o que caracteriza o falso profeta para a gente poder evitar os enganos do caminho nesse sentido. Primeiro que o próprio título, quando se refere a Jeremias, que foi um dos profetas do Antigo Testamento, a gente percebe que mesmo antes de Jesus já se alertava para os perigos dos falsos profetas. Se a gente for parar para analisar os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Malaquias e outros, eles anunciavam o advento de um Messias, isso 800 anos antes do advento de Jesus, ou seja, já tinham médiuns sentindo a aproximação de Jesus do planeta antes da sua encarnação, e por isso que esses médiuns, captando essa grande força que representava o cristianismo na persona de Jesus, se aproximando do orbe, eles já captaram essa energia e eles anunciavam, olha, tá para acontecer o nascimento de um Messias que vai libertar a humanidade da ignorância. Então, esses profetas, inclusive Jeremias, o que eles eram? Eles eram médiuns lá do Antigo Testamento, porque mediunidade é uma coisa que sempre existiu na história. Então, profetas, ou seja, aqueles que profetizavam, eram os médiuns que, sentindo a aproximação de Jesus, começaram a preparar as coletividades psicologicamente para o momento do advento do cristianismo. Então, eles não só, por exemplo, Isaías falou muito sobre o advento de Jesus, como também eles se referiram aos perigos dos falsos profetas que arrogariam para si o título de Messias, mas que de Messias não tinham nada. Então, assim, já foi alertado isso no Antigo Testamento pelos profetas. Só que o interessante para nós é a gente aprender a fazer essa diferença, né, entre o que caracteriza um falso profeta. O falso profeta é aquele que fala uma coisa e vive outra? Não, esse não é o falso profeta, esse é o incoerente. É diferente do falso profeta. Às vezes a gente confunde isso, né? A gente fala assim, o falso profeta é aquele que vai falar de uma coisa, mas a vida dele nada tem a ver com aquilo que ele está falando. Não é isso o caso de um falso profeta. Isso é uma pessoa incoerente. Ou seja, ela ainda não consegue aplicar na prática aquilo que ela muitas vezes fala. E, de certa forma, todos nós somos incoerentes em algum nível. Porque se a gente não fosse incoerente, a gente não precisava nem aqui estar falando. Por quê? A gente está aqui em busca do remédio, como um doente que busca o medicamento.
Então é um engano a gente pensar que aquele que esclarece determinadas coisas sobre os assuntos da espiritualidade, eles já são espiritualizados. É uma coisa diferente. A gente precisa entender que muitas vezes quem esclarece sobre pontos, sobre questões da espiritualidade, eles estão em busca de se espiritualizar. Ou seja, não estão na condição de médicos, estão na condição de pacientes em busca do remédio para poder sustentar o próprio equilíbrio, né? Físico, emocional e espiritual. Então, o primeiro ponto é esse. Incoerente a gente é em algum nível porque a gente ainda não conseguiu transubstanciar, a gente ainda não conseguiu aplicar 100% do evangelho na nossa vida. Ninguém pode levantar a mão aqui e dizer que aplica os preceitos do evangelho 100%. Você sabe por quê? Porque aplicar os preceitos do evangelho 100% significa não estar reencarnado. Compreende? Nem na Terra, encarnado, a gente precisaria, se 100% dos ensinamentos a gente aplicar. Então, quer dizer, a gente está aqui em busca dessa construção gradativa, mas uma construção real, consciente, que vai nos levar a viver cada vez mais o Evangelho ao longo de inúmeras reencarnações. Mas a gente precisa ser sincero nesse propósito, né? Porque existe duas espécies de mudança. Uma mudança por livre e espontânea vontade e uma mudança provocada. Qual que é a diferença delas? A mudança por livre e espontânea vontade é quando eu, decidido e consciente de determinados assuntos, eu me proponho a ser uma pessoa melhor. E aí eu vou me esforçar para isso. Ser melhor no sentido moral. Porque ser melhor no sentido material, a própria sociedade já nos pressiona para isso. Mas no sentido moral não existe muita pressão, tanto quanto no sentido social, concordam? Então, no sentido moral, tem que ser mais uma coisa individual, de eu mesmo virar para mim e falar assim, eu necessito ser uma pessoa melhor. Isso aí é uma mudança pelo meu livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade. Uma mudança sem ser uma mudança espontânea, é uma mudança em que alguma experiência difícil vai te conduzir à mudança. Porque mudar todo mundo precisa para melhor. Eu posso escolher o caminho da minha livre e espontânea vontade, ou eu posso deixar com que alguma experiência vivida por mim me leve àquele movimento que eu preciso. Aí é por isso que muitas vezes as pessoas falam da necessidade da dor, da necessidade de uma experiência mais amarga, como sendo uma mola propulsora da minha evolução. Isso significa dizer que muitas das vezes, por livre e espontânea vontade, eu não quis seguir um caminho de melhoria íntima. Eu precisei da experiência para me empurrar. Então, o que eu estou querendo dizer é que nesse processo da gente poder buscar a cada dia ser melhor, a gente ainda vai demorar alguns séculos para poder aplicar o evangelho 100% na nossa vida. Isso significa dizer que não retrata um falso profeta, aquele que não aplica o evangelho 100%. O que retrata um falso profeta? O que retrata um falso profeta é aquele que distorce o ensinamento em função das próprias imperfeições. E ele cria toda uma nova metodologia filosófica, distorcendo os ensinamentos do evangelho à luz da sua própria inferioridade. Ou seja, uma vez eu não conseguindo viver os ensinamentos, eu pego esses ensinamentos para justificar a minha própria condição. E esses ensinamentos, como forma de justificar a minha própria condição, gera um falso profeta. Porque o próprio texto diz que o falso profeta é aquele que tem uma visão que não nasce de um conhecimento real deixado por Jesus, mas nasce da visão dos seus corações. Ou seja, é como se eu criasse uma filosofia à luz da minha própria ignorância e me sustentasse nessa filosofia que nada tem a ver com a filosofia real preconizada pelo Evangelho de Jesus. Então essa é a diferença basilar entre um indivíduo incoerente, aquele que ainda não consegue viver o Evangelho, e o falso profeta. Ou seja, o falso profeta ele criou algo novo. Ele criou algo à luz ele criou algo distorcido,
e um elemento justificador da sua própria inferioridade. Então, é preciso a gente distinguir essas duas coisas e, para distinguir, buscar o verdadeiro conhecimento, sem que esse conhecimento ele seja passado para nós de uma maneira terceirizada. Porque se a gente não tem o conhecimento real e a gente busca o conhecimento de uma maneira terceirizada, ou seja, o outro falando para nós, eu corro o risco de cair na armadilha de um falso profeta, daquele que está distorcendo os ensinamentos à luz da sua própria ignorância. Por quê? Porque eu não conheço a fonte. Então, se eu não conheço a fonte, eu não consigo fazer essa distinção. Por exemplo, eu posso falar um absurdo aqui, que, se não houver um conhecimento do texto do Evangelho segundo o Espiritismo e de outras literaturas que, de certa forma, explicam de uma maneira consistente esse texto, às vezes, se não tiver esse conhecimento, eu posso falar uma coisa absurda e isso passar despercebido. Por quê? Por falta de conhecimento daqueles que estão ouvindo, que vão tomar a minha distorção como sendo uma verdade. Então, isso que se trata um falso profeta. É por isso que muitas das recomendações que surgem é avaliar o conteúdo, mas para você avaliar o conteúdo, você precisa ter um conteúdo. Ou seja, todo o conhecimento aqui buscado, ele deve nos conduzir a uma necessidade de buscar o conhecimento por conta própria. Porque ficar só de orelhada no questão do conhecimento é uma coisa muito superficial, muito frágil. Ah, não, eu aprendi muito com a palestra. Beleza, você aprendeu muito com a palestra, sim, ninguém duvida disso. Mas eu tenho certeza que você vai aprender muito mais buscando o livro da qual aquele palestrante está se baseando para poder falar. Então, ficar em grupo de estudo, ficar em palestra é muito bom, mas buscar a fonte das informações é de fundamental importância para você não cair em engodo de ninguém. Então, buscar o conhecimento nas obras basilares faz com que você tenha um conteúdo para poder avaliar conteúdo, inclusive dos espíritos, porque a gente não pode considerar, como o Evangelho de João coloca aqui no próprio texto, que todos os espíritos são de Deus. Certo? Então, para que você possa avaliar se um espírito é um espírito de luz que está se comunicando por um médium, o que você tem que avaliar ali? O conteúdo. Aí você vai perguntar assim, o conteúdo, mas o espírito não pode falar coisa boa para poder te enganar? Ele não pode falar coisas verdadeiramente reais que estão no Evangelho e tal para poder te enganar? Ele pode falar isso. E se ele falar, tudo bem. Você acata o que ele estiver falando de bom. Mas em algum momento ele vai se trair no discurso dele. Ele não vai conseguir sustentar um discurso coerente de conteúdo assentado no ensinamento real por muito tempo, porque o objetivo dele é te enganar. Então ele pode até jogar uma isca no sentido de você poder ali ser fisgado, mas ele vai demonstrando de si mesmo ao longo do tempo. Então é um erro a gente achar que todos os espíritos são de Deus, porque muitos deles que se comunicam, eles têm o objetivo de ludibriar, de enganar, muitas vezes de se intrometer em assuntos que não estão de sua alçada, porque quanto mais responsável é o espírito, por exemplo, mais ele é honesto com relação ao conhecimento que ele possui. E mais ele vai ter a capacidade e a humildade de dizer não sei. Você sabe como que Allan Kardec ele fez uma divisão entre os espíritos levianos? Ou seja, espírito leviano é espírito irresponsável, que não tem responsabilidade com nada. E dos espíritos que tinham algum grau de coerência evolutiva, a distinção que Allan Kardec fez foi o seguinte: os espíritos levianos, ou seja, os espíritos inferiores, eles a tudo respondem. E os espíritos superiores, eles não respondem a tudo. Porque eles têm um compromisso com o respeito do livre-arbítrio do indivíduo, não passando informações que cabem ao espírito encarnado desenvolver em si através da sua própria experiência. Ou seja, eles não se intrometem na sua vida de uma maneira direta. É por isso que muitas vezes a gente estranha. Ah, mas esse espírito está falando coisas genéricas para mim.
Esse espírito não está respondendo aquilo que eu quero ouvir, mas não vai responder. Porque ele vai responder através de conteúdos genéricos. Por quê? Porque o seu livre-arbítrio, dentro do conhecimento que você possui, é que vai fazer com que o seu amadurecimento aconteça nas suas escolhas individuais. Porque senão fica muito fácil. Aí o espírito chega para você, faz uma leitura da sua vida, te diz o que você tem que fazer, pronto, acabou. Não é assim. A gente tem um livre-arbítrio, ou seja, as minhas ações elas são importantes, mesmo que eu erre, tá? Mas esses erros eles são importantes para o meu processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Então não há, o espírito quando ele é evoluído, quando ele é responsável, ele não vai intrometer na sua vida, colocando ali o dedo em questões que cabe a você resolver. Você pode ter certeza disso. Ele pode te dar pistas. Ele pode te dar informações genéricas que te fortaleçam, que te deem força, mas eles jamais vão colocar a solução dos seus problemas ali. Porque os espíritos que a tudo respondem são espíritos com pouco compromisso com a verdade. Então, assim, a gente às vezes acha que é o espírito bom, né? Nossa, esse espírito, ele responde desde receita de bolo até a fórmula da bomba atômica, né? Poxa, que espírito porreta é esse? Não, é justamente o contrário. É um espírito que muitas vezes pode indicar pouco compromisso com a verdade e seja um grande ludibriador, né? Tanto é assim que no próprio livro dos Espíritos tem muitas perguntas que Allan Kardec fala assim, ó, não é o momento. A espiritualidade fala para Allan Kardec, ó, não é o momento. Não é o momento. Não sabemos disso ainda. Está lá no livro dos Espíritos. Tem muitas questões que estão assim. Não é o momento. A humanidade ainda vai chegar nesse ponto. Quer dizer, porque o Espiritismo é uma doutrina dinâmica. Então, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificar se são de Deus. Né? Se esses espíritos são de Deus. Dessa forma de análise, não que a gente nunca vai poder ser ludibriado ou poder ser enganado, mas isso nos previne bastante desses falsos profetas, né, que têm um objetivo específico de nos desviar da rota do bem, de nos desviar do ensinamento real. Então, essa é uma visão introdutória. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Luciano para dar um desenvolvimento. Então, eu aproveito para dar sequência nesse raciocínio, Ives, que eu achei super interessante, principalmente a parte que você fala que a conclusão tirada para definir os espíritos levianos foram exatamente a prontidão que eles têm para responder às perguntas. E é muito fácil da gente entender esse ponto de vista. Basta a gente se colocar respondendo às perguntas de uma criança. Porque criança é curiosa ao extremo, né? E nem todas as perguntas que a criança faz, a gente responde o que realmente é. E não é por maldade da gente. É porque às vezes não está na hora da criança saber o que realmente é, como que funciona, por que é assim. E outra, não é porque são perguntas indevidas, é porque a criança tem a sua hora. E é interessante quando a gente... Só uma observação, desculpa te interromper, que você falou isso, eu fiquei coçando para falar uma experiência de criança. Minha filha tem 6 anos de idade, fez agora no início do mês de dezembro. Aí ela fez uma pergunta muito curiosa que eu fiquei desconcertado, mas eu acho que eu tive uma resposta satisfatória. A gente costuma levar os meninos no clube muito para divertir. Olha o que minha menina fez. Ela pegou, estava trocando de roupa, estava de calcinha, ela virou para mim, pegou a calcinha, suspendeu assim, enfiou todo no bumbum. Virou para mim e falou assim, pai, por que as mulheres no clube andam com as calcinhas desse jeito aqui? Eu fiquei assim, gente, como é que eu vou responder isso? Dessa forma, que às vezes a gente não tem a resposta satisfatória para a criança. Aí eu fui, como eu sou um espírito ainda inferior, né? Falei assim, vou inventar alguma coisa. Falei assim, não, minha filha, deve ser porque são parentes de índio. E você já viu como que índio anda, né? Aí ela, tá. E eu não menti, porque a nossa descendência histórica
é de indígena, né? A cultura brasileira, tudo vem do indígena. Então eu dei uma resposta que eu não menti, mas eu também não revelei para ela algumas coisas que com o tempo ela vai entender por si só. Então os espíritos também eles têm essa relação didática, né? Gradativa e tudo mais. Exatamente. Então, e por que é interessante a gente pegar criança como exemplo? Porque quando a gente trata nós, adultos, como crianças, fica mais fácil da gente entender a diferença de um espírito mais evoluído para um espírito menos evoluído. Vou dar um exemplo simples. Se a gente está aqui conversando agora, nesse minuto, entra uma criança aqui, se ela parar aqui na minha frente e colocar a língua para fora para mim, eu vou achar que ela está brincando comigo. Ela pode até não estar gostando do que ela está ouvindo, que ela queria brincar, ela queria música, e a forma dela se expressar, a forma dela colocar para fora que ela não está satisfeita, é colocando a língua para fora para mim. Só que aquilo não me atinge. Eu acho que é uma brincadeira dela. Mas se alguém de vocês colocar a língua para fora, eu falo a verdade, eu vou embora chateado. Porque eu vou pensar o seguinte, por que ela colocou a língua para fora para mim? Essa diferença da gente entender que uma criança brinca e um adulto não, é exatamente porque a gente tem a noção que a criança tomou determinada atitude porque ela é criança. A gente nunca imagina assim, não, mas ela tem idade para saber. Não. Aquilo simplesmente não nos atinge. E outras atitudes nos atingem. Uma outra coisa que é interessante a gente observar, principalmente porque no texto fala muito sobre isso, é que nós somos os principais responsáveis por identificar os falsos profetas. E na maioria das vezes, nós somos os falsos profetas, de nós mesmos. Aproveito de novo a deixa do Ives e volto lá no Allan Kardec, quando ele estava fazendo a codificação do Livro dos Espíritos, ele fez a mesma pergunta para vários espíritos, porque ele queria ter certeza que a resposta era uma resposta precisa. E uma das primeiras perguntas que ele faz é: nós somos influenciados pelos espíritos? E a resposta é fantástica. Muito mais do que você possa imaginar. E é nessa hora aí é que a gente precisa fazer uma reflexão, principalmente em cima das decisões que a gente toma, baseado nas nossas intuições. Eu costumo falar assim, é muito bom a gente ter um tempo para refletir sobre as coisas, mas a gente não pode estender esse tempo muito além de um tempo válido, porque a gente vai abrir oportunidade para essas falsas intuições. E por que eu digo falsas intuições? Porque nós todos, a todo momento, recebemos intuições dos espíritos. É aquela hora que a gente está andando e do nada a gente tem uma ideia. Ah, eu vou fazer isso. Ah, e se eu fizesse aquilo? Isso são as intuições. E os juízes, né, que vão determinar se você faz ou se você não faz é você mesmo. E olha como que uma intuição que a gente acata pode fazer a gente tomar uma atitude que não é tão legal, simplesmente porque a gente se baseia que essa intuição é uma intuição legal. Exemplo. Imagine que você viva num ambiente onde os hábitos não são tão saudáveis. Existem pessoas que têm problema com jogos, existem pessoas que têm problema com bebida, existem pessoas que têm diversos tipos de problemas. O convívio faz com que aquele tipo de situação se torne comum a ponto de você imaginar que não é um problema.
E quando a gente fala assim, só um não tem problema, aí é o perigo. Porque você já está deixando se corromper por uma influência do meio que você vive. E como o Ives disse, nós temos a beleza, né, o presente divino do livre-arbítrio. E foi um dos maiores presentes que Deus nos deu, foi exatamente o livre-arbítrio. Por quê? Porque nós todos ainda somos imperfeitos. Na escala da espiritualidade, nós somos as crianças, né? Então, nós ainda temos as nossas mazelas, as nossas imperfeições e tudo que a gente precisa combater. Só que nos é dado a oportunidade de começar do zero a cada reencarnação. Eu não sei o que eu fiz na vida anterior. Eu posso ter sido uma pessoa horrorosa, mas posso ter sido uma pessoa legalzinha também. Só que eu já devo ter feito muita coisa ruim, porque senão eu não estaria aqui. E eu ainda tenho muita coisa para vencer. Então, a gente vence com as experiências. Se eu tenho a oportunidade de escolher entre fazer uma coisa boa e fazer uma coisa ruim, e eu escolho fazer a coisa ruim, eu simplesmente vou continuar no mesmo lugar. Se eu tenho a oportunidade de escolher fazer a coisa boa e eu faço a coisa boa, eu tenho a oportunidade de sentir os efeitos daquela coisa boa e querer de novo. Aí eu vou vencer aquela mazela, vou vencer aquela paixão. E são várias, várias. Né? A gente tem aí o egoísmo, que é muito difícil de vencer. Outra, é difícil a gente conseguir perdoar verdadeiramente. A gente acha que um pedido de desculpas é o suficiente, mas o pedido de desculpas pode ser o primeiro passo de vários. Porque perdoar com efeito é quando você realmente tira todo o mal que aconteceu e que você guarda em relação à pessoa que talvez te ofendeu. A ponto de você conviver com aquela pessoa sem ficar lembrando nisso todas as vezes que você vê a pessoa. Aí é o perdão. Mas voltando lá nos falsos profetas, uma das maneiras que a gente tem de identificar se nós somos influenciados por falsos profetas é quando você tem uma ideia e essa ideia te coloca em xeque. Você fala assim, eu vou fazer isso. Mas será que é bom? Você sabe que aquela ideia pode trazer algum tipo de consequência. Então, nesse momento, você está sendo influenciado por um falso profeta. Agora, se você tem uma ideia e fica radiante, porque aquela ideia é perfeita, ela vai solucionar o problema, mesmo que ela te dê um trabalhinho a mais, mas ela vai resolver aquele problema, aquela situação que te aflige, aí sim, você está sendo aconselhado por um mentor, por uma pessoa que te quer o bem. E pode até demorar um pouco, porque, assim como o Ives disse, né, nem sempre a gente tem a resposta pronta. Às vezes a gente tem que demorar um pouquinho para pensar. Às vezes a gente tem que procurar um exemplo, porque a resposta, por exemplo, é mais fácil da pessoa entender. Porque quando a gente fala, ou simplesmente dita, né, o passo a passo, faz isso, isso, isso. Eu vou fazer, mas e aí? E por quê? Né? O exemplo, ele traz para a pessoa a consequência daquele ato. Então, fica claro para ela que se ela fizer, o que ela vai sentir, o que ela vai, né, presenciar lá na frente. Aproveito para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive alguns meses atrás. Eu já até contei isso aqui, mas eu acho bem interessante porque retrata muito
o tema de hoje. Numa determinada situação, eu estava com pressa, eu tinha acabado de sair do trabalho, estava cansado e eu precisava chegar rápido em casa. E todas as vezes que a gente está com pressa, acontece um monte de coisa para atrasar, né? Se você está com tempo, você pega todos os sinais abertos, não tem carro nenhum na rua, tudo que você precisa, flui, né? Você tá com... E o pior é quando você precisa fazer hora, aí é pior ainda. Por isso é que esperar um castigo, né? Você tem que estar ali, você tem que esperar e o tempo não passa. Mas quando você está com pressa, tudo acontece. E nesse dia que eu estava com pressa, eu tomei uma fechada no trânsito. Me deu uma vontade tão grande de gritar, mas eu queria que a outra pessoa sentisse a raiva que ela me fez naquele momento. Porque eu estava com pressa e ela ainda entra na minha frente. E eu estava louco para chegar. Aí eu falei, vamos refletir um pouco. Por que você está assim? Primeiro, você chegar rápido em casa não vai resolver o seu problema. Só vai satisfazer a sua ansiedade. Segundo, se você chegar do jeito que você está, vai ser pior. Porque todas as decisões que a gente toma quando a gente está com a cabeça quente, na maioria das vezes, ela é prejudicial a nós próprios. E outra, que solução que você está levando para o seu problema? Nenhuma. Então, aproveita esse tempinho a mais que você ganhou, pensa na solução do seu problema. E eu fui pensando. E eu percebi o seguinte, aquela pessoa que me fechou no trânsito, ela me fez um favor. Porque se eu tivesse encontrado todos os sinais abertos, a rua livre, e tivesse chegado em casa rápido, talvez eu não teria conseguido resolver o problema com a serenidade que eu consegui resolver. E eu só consegui porque eu fui fechado. Então, depois disso, eu agradeci muito todos os pensamentos ruins que eu tive por aquela pessoa. Agradeci por ter aprendido. E hoje eu faço diferente. Hoje, quando eu percebo que alguém vai entrar, eu paro e deixo a pessoa entrar. Eu sinto a mesma sensação que eu senti naquele dia. Talvez ela está com pressa, talvez ela está com alguma emergência. Tomara que ninguém feche ela, mas tomara que ela perceba que chegar com pressa e com a cabeça quente não resolve. Porque a vibração que a gente emana para a pessoa não é só para a pessoa. Ela fica mais na gente do que na própria pessoa. E todas as vezes que a gente baixa a vibração por uma coisa ruim que alguém nos fez, os mais prejudicados somos nós mesmos. Se eu tivesse tido a oportunidade de saber quem é essa pessoa, num primeiro momento, eu ia ficar... Nem consigo descrever. Mas se eu soubesse quem é essa pessoa, hoje eu ia procurar essa pessoa para agradecê-la pessoalmente. Porque para mim foi uma conquista. E baseado nesse fato, de uma pessoa que me fechou no trânsito e que me fez pensar como é que funciona e por que aquilo acontece, né? E quão difícil é colocar em prática aquilo que às vezes a gente passa para as crianças, né, voltando a falar nelas de novo. Porque não é fácil, né? Principalmente quando a criança chega para a gente e fala assim, ó, briguei com um colega tal e ele fez isso com a gente. Não, esquece. Para criança é fácil de esquecer, né? Mas será que a gente esquece? Porque não é fácil, né? Ou então, quando a criança fala assim, o copo de refrigerante dele tem mais que o meu. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem criança que põe um copo assim e olha se está no nível certo, né? Coisa de criança. Se tiver um tiquinho para cima, não tá legal. E quando a gente pede para a criança esquecer,
É porque é mais fácil falar para esquecer do que realmente procurar uma solução para aquele problema, porque a gente não esquece, né? Então, que esses momentos de reflexão que a gente tem, que a gente possa aprimorar esses sentidos para a gente identificar se as intuições que a gente recebe são realmente dos nossos mentores ou se são dos espíritos que, como o Ives disse, né, são aqueles que gostam de zombar com a nossa cara. E nem sempre porque são ruins. Às vezes, simplesmente porque quer divertir, né, com a nossa aflição. E é exatamente nesses momentos, nos momentos de aflição, que a gente encontra a maior fragilidade para decidir entre fazer o bem e fazer o mal. Grande Ives, se quiser complementar, fique à vontade. Pessoal, então, nosso horário terminou. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço à casa pela oportunidade, aos nossos queridos internautas, e espero que voltem, né, aos lares e encontrem todos perfeitamente bem assim como deixaram. Muito obrigado, boa noite a todos.